Boa tarde, gente. Estamos aqui para o nosso primeiro encontro de 2018 e hoje nós trazemos assuntos importantíssimos para o sucesso de vocês no Enem. Então, espero que seja uma aula bem proveitosa. Nós vamos trabalhar com as variedades linguísticas e dentro dessas variedades linguísticas, nós vamos falar da linguagem formal e da linguagem informal. E nesse conhecimento do que é formal e do que é informal, nós vamos trabalhar com a sintaxe de regência, sintaxe de concordância e sintaxe de colocação pronominal. E alguns alunos dizem assim: professor Valmir, eu não sei nem o que é isso. Ótimo, você vai aprender agora. Com certeza, você vai sair daqui diferente de como você chegou. Então, muita energia positiva para todos vocês. Respirem fundo, deem uma alongada aí na cadeira, estirem os braços, deixem o corpo bem à vontade, bem solto, que a hora agora é de aprender. A hora agora é de construir o sucesso de vocês. Como eu coloquei aí, nós estamos em construção. Nós estamos no eterno aprender. Bom, então, inicialmente, apresentando a aula de hoje, como eu disse para vocês, nós vamos trabalhar com a sintaxe de regência, sintaxe de concordância, sintaxe de colocação e os níveis de linguagem. Isso compreende as habilidades 25, 26 e 27. Então vejam aí a tirinha que eu trouxe para vocês. Mafalda dizendo: a macaxeira é plantada geralmente em... Aí ela pergunta: mãe, o que é macaxeira? E a mãe responde: mandioca. E ela diz: ah, bom. Afinal, por que eles não escrevem esses livros na língua da gente? Turma, o que é que acontece? Vamos pensar juntos para a gente aprender mais, né? Diga uma coisa. Quando nós vamos fazer um churrasco e queremos convidar os amigos, a gente manda um convitezinho, uma mensagem no WhatsApp. Uma mensagem bem simples: ó, vou fazer aí um churrasco, tragam as carnes e as bebidas, vai ser aqui na minha casa ou no meu apartamento. Esse convite é um convite formal ou informal? É um convite informal, vai pelo WhatsApp. E como é que as pessoas vão vestidas para um churrasco? Geralmente elas vão de paletó ou elas vão de bermuda? Bermuda. Ou seja, o convite é informal, a roupa é informal. E a comida? Um churrasco, que é também uma comida informal. Com a farofa, baião de dois. Tem alguém com fome aí? Tem não, né? Tem não. Se tiver, se alimenta no pensamento, ó. Então a comida é informal. E o prato? E o talher? É descartável. O copo? É descartável. É tudo informal. Agora, imaginem um casamento. Quando nós somos convidados para uma festa de casamento, muitas vezes, pelo convite, a gente já sabe como é que vai ser a festa. Convite num papel bom, aquele convite que vem com a pérolazinha, lacrado, com um laço. A gente pensa logo assim: rapaz, o negócio vai ser bom. Aí no casamento, o convite é formal. Como é a linguagem do convite? A cerimônia realizar-se-á. Olha aí a mesóclise. O convite também é formal. E como é que a gente vai vestido? De paletó ou de uma roupa social, ou um esporte fino. Então a roupa
também vai ser formal. E como é a alimentação? Como é a comida? Você não vai para um buffet à noite, depois de um casamento, para comer um churrasco. Vejam que interessante. Na casa da gente, a gente toma uma canja de galinha. Se for uma festinha informal, eles servem como canja de galinha. Mas quando você toma isso num buffet, num casamento, a canja de galinha passa a ser chamada de consumê. A torrada que a gente come em casa, quando vai para um buffet, ela passa a ser chamada de canapé. O creme de galinha se transforma em fricassê de frango. A carne cozida é estrogonofe. Então vocês estão vendo que muda o discurso, que muda a formalidade. Muda a formalidade do convite, muda a formalidade da alimentação e muda também a maneira como a gente se veste. O que eu queria que ficasse claro para vocês aqui? Porque eu pesquisei para essa aula, assuntos bem interessantes. Eu queria que ficasse claro que existe uma linguagem para cada ocasião. Quando eu estou dando um treinamento ou uma palestra para professores na universidade em que eu trabalho, eu uso uma linguagem totalmente diferente de quando eu estou tomando uma cerveja com os meus amigos. São dois momentos diferentes. Portanto, são duas linguagens diferentes. Da mesma forma que existe uma roupa para cada ocasião, existe uma linguagem para cada ocasião. Mas, vocês vão ver aí na habilidade 25, que ele diz, identificar em textos de diferentes gêneros, texto narrativo, texto descritivo, texto dissertativo, as marcas linguísticas que singularizam as variedades linguísticas sociais, regionais e de registro. A gente vai já aprofundar isso aí. A habilidade 26 diz relacionar as variedades linguísticas às situações específicas de uso social. Tipo, se eu estou mandando um e-mail para um coordenador de uma faculdade, ou universidade, ou de colégio, eu não vou usar a mesma linguagem de uma mensagem do WhatsApp que eu mando para um amigo meu. Com abreviações, às vezes sem pontuação, sem acento, às vezes eu mando só um áudio. E aí, cara, eu não vou colocar isso no e-mail. Então, existe uma linguagem para cada momento. E a habilidade 27, o que ela faz? Reconhecer os usos da norma padrão. Se você está aí com a canetinha, quem está nos vendo pela internet, que baixou o material, faça uma anotação. Aí onde tem norma padrão, professor, o que é a norma padrão? É a norma gramatical. É a norma culta. É o português, está aí na nossa primeira paginazinha da aula de sintaxe, professor Valmir Neto. Tá certo? Tem esse mesmo quadrinho, a tirinha que eu mostrei para vocês. E eu queria que vocês fizessem a anotação, onde ele fala aí na habilidade 27, norma padrão, é a norma gramatical. É a norma culta. É o português das gramáticas. É o português formal. Hoje a gente vai conversar sobre esse português aqui. Tá certo? O som está chegando bem para vocês? A turma aí de cima, aí de trás do ginásio, está ouvindo bem? Tranquilo. Bom, variações linguísticas. Quais são essas variedades linguísticas, professor Valmir? No material de vocês está tudo explicadinho. E aqui eu vou dar condições para que vocês entendam. E vocês entendendo o que eu vou dizer, no material vai ficar tranquilo. Primeiro, o que é uma variedade regional? É uma linguagem que muda de uma região para outra. Vocês vão ver que às vezes a gente sai da região Nordeste, vai para a região Sul, ou alguém da região Sul vem para a região Nordeste e nem entende o que a gente está dizendo, ou a gente nem entende o que eles estão falando. Eu não vou muito longe, não. Às vezes, essa variedade ela é chamada também de regional, ou de espacial, ou de geográfica.
Eu sempre conto esse exemplo. Quando eu era mais jovem, há uns anos atrás, uns poucos anos atrás, anos atrás, o que é que a gente diz aí? Quando você diz, há poucos anos atrás, a gente está cometendo um pleonasmo. Vou já falar disso, é assunto da aula de hoje. Porque há poucos anos, já quer dizer que é passado. Já quer dizer que é atrás. Então, como é que eu digo? Ou eu digo, há poucos anos, ou poucos anos atrás. Por exemplo, um aluno que diz assim, professor, eu estava vindo para cá há 2 horas atrás. Há 2 horas já é atrás. Ele deveria dizer como? Eu estava vindo às 2 horas. Há 2 horas. Ou então, 2 horas atrás, eu estava vindo para cá. Tá bom? Professor, há 6 meses atrás, não. Há 6 meses ou 6 meses atrás. Isso é a norma gramatical. Mas voltando para a variedade regional. Eu estava com mais 2 primos. Eu cearense, um pernambucano e outro carioca. E nós estávamos vestindo um paletó para ir para uma festa. E de repente eu olhei para um e disse assim, fulano, por favor, dá a cruzeta. Aí o outro olhou e disse assim, cruzeta não, cabide. E o outro, cabide não, ombreira. Vamos para lá que eu não quero mais não. Olha. Cruzeta, cabide e ombreira. 3 nomes diferentes para o mesmo objeto. Como é que as meninas chamam aquele arcozinho que elas colocam na cabeça aqui no Ceará? Arco, gigolé, gigolete. Em alguns lugares chamam de tiara. Em outros lugares, diadema. Quem aqui já colocou uma taperebá na boca? Quem aqui já colocou uma taperebá na boca? Professor, eu já coloquei muita coisa na minha boca de comida, mas esse taperebá colocou sim. Se você não colocou a fruta, tomou o suco. Taperebá é cajá, lá na região norte, lá no Pará. Então, às vezes, por não saber o nome, a pessoa diz, você quer um sorvete de taperebá? E você não sabe se diz que sim ou se diz que não. Então, isso aí é uma variedade regional. É uma coisa que muda, um termo que muda de uma região para outra. Tá certo? Coxinha. O que é coxinha aqui para nós, do Ceará? Coxinha é uma pessoa falsa. Além da coxinha de galinha, né? É uma pessoa falsa. Fulano é muito coxinha. Mas vocês sabem o que é coxinha em Recife? Coxinha que eles chamam em Recife é aquela pessoa muito vaidosa que se preocupa muito com o corpo e que eles sabem que aquela pessoa tem um gênero diferente do deles. São homossexuais. Então eles chamam de coxinha porque diz que por fora é só a massa e por dentro é o frango. E frango para eles é homossexual. Então vocês vão ver que as maneiras de comunicação, elas vão variar de uma região para outra. Então essas variedades linguísticas são chamadas de regionais, geográficas ou espaciais. Professor, e a social? Por exemplo, a patroa chega para a secretária que não estudou e diz o seguinte, olha, eu vou deixar aqui uma verba para você prover os alimentos da próxima refeição. Aí a secretária vai conversar com a cozinheira e diz, olha, a mulher dona da casa deixou o dinheiro, pode nós comprar o de comer. A mulher dona da casa deixou o dinheiro, pode nós comprar o de comer. Mas ela está usando uma linguagem totalmente diferente. Por quê? Porque essas duas pessoas pertencem a níveis sociais diferentes. Então, o Enem ele pode apresentar 2 textos para vocês perceberem se essa diferença foi uma diferença regional ou se foi uma diferença social. Depois vem a variedade etária. Quando a gente fala em faixa etária, a gente está falando de quê?
de idade. Então, o que é essa variedade etária? Por exemplo, imaginem uma pessoa jovem, da idade de vocês, conversando com o vovô e dizendo: vovô, eu estou azarando uma mina que é só o filé. O pobre do avô, azarando, ele vai dizer: meu filho, pense positivo, não deseje mal à bichinha não. E mina, será que ele vai saber o que é azarar uma mina? Será que o vovô vai saber o que é um botar boneco? Então vocês vão ver que algumas gírias e algumas linguagens, elas não são perceptíveis para todas as faixas etárias, para todas as faixas de idade. Por isso que a gente fala de variedade etária. Profissional. A profissional é a mais simples. Todo mundo aqui já fez um exame de sangue. Imaginem quando vocês fazem um exame de sangue, ou eu também, e a gente vai receber o resultado. E é muito comum também as pessoas darem uma olhadinha no resultado. E quando a gente lê a conclusão daquele exame, a gente não sabe se está saudável ou se vai morrer. Porque a gente não entende aquela linguagem. Aquela linguagem só o médico vai entender. Um médico conversando com outro médico, ele falando sobre um paciente, ele não vai dizer que o paciente está com dor de cabeça. Ele vai dizer que esse paciente está com a cefaleia. Ou seja, é uma linguagem profissional. Então, as linguagens técnicas profissionais, elas pertencem a essa variedade linguística. Professor, e a de gênero? Eu acabei de dizer, existe uma linguagem que ela é específica de determinados gêneros. Um homem conversando com outro homem, ele diz: ei, diz aí, macho. Mas ele não vai chegar para a namorada dele e dizer: ei, macho. Ele não vai chamar a namorada dele de macho. Às vezes chama sem querer, pelo costume, né? Como mulher que fofoca muito. Eu sei que homem, quando fofoca, é pior do que mulher. Mas a mulher fofoqueira, o discurso dela tem toda uma história. Ela já chega para outra e diz assim: mulher, eu nem te conto. Começou com mulher, pode se preparar que vem bomba. E quando ela diz eu nem te conto, as fofoqueiras se lembrando, é só para fazer sucesso, é só charme. Porque ela vai contar tudo e é só para outra dizer: não, mulher, mas tu sabe, né? Começou com mulher, já faz parte do gênero textual fofoca. Da mesma forma que quando eu começo uma frase com era uma vez, você já sabe que a pessoa vai contar uma historiazinha, um conto infantil. O Joãozinho, quando começa com o Joãozinho, a gente já sabe que vai sair uma piada. Então vocês vão ver também, dentro da habilidade 1 do Enem, revisando, que cada gênero textual tem uma linguagem, tem uma característica própria. Mas voltando aqui para a variedade histórica. Aqui em Fortaleza, se vocês passarem na frente do Teatro José de Alencar, todo mundo já passou. Quem quiser revisar isso, porque não prestou atenção, procura depois a foto no Google. Você vai ver que na frente do teatro, o teatro está escrito com TH. Porque antigamente, teatro era escrito com TH. Isso é uma variação histórica, tá certo? Se você pegar um texto, uma carta escrita por Tiradentes, ou por Pero Vaz de Caminha, você vai ver que algumas palavras são escritas de uma maneira diferente. Isso é uma variação histórica. Se vocês olharem para os telões que estão distribuídos no estádio e virem as 6 variações linguísticas que estão aí, vocês seriam capazes de entender cada uma delas? Sim ou não? Sim ou não? Beleza. Então nós vamos passar para o nosso próximo tópico, que é a regência. Professor, o que é regência? Vamos entender. Tudo aqui é entendendo. Português é muito fácil quando a gente entende. Turma, quando a gente escuta essa palavra regência, esquecendo o português, 2 imagens me vêm à mente. Primeiro, é a história do Brasil. Nós sabemos que na história houve um período chamado de regência. Por quê? Regência, reger,
rei. O rei rege. A regência na história foi aquele período em que o poder estava concentrado nas mãos de uma pessoa, o rei. O rei rege, o rei manda. Então, reger veio de rei. Rex, é daí que vem a palavra Regina. Se alguém aqui tem o nome de Regina, não sei se combinou, mas Regina quer dizer rainha, mandona, aquela que manda. Vixe, professor, deu certinho com a minha mãe. Às vezes combina, né? Reger significa mandar. Então, por que na orquestra, por exemplo, às vezes você vê um maestro pulando, se mexendo, e você diz: o que esse homem está fazendo pulando ali na frente? Turma, é uma linguagem. Quando o maestro está fazendo isso aqui, ó, ele está dizendo que aquele compasso é de 2 tempos. Por exemplo, o hino nacional. Ouviram do Ipiranga as margens. Isso aqui é uma linguagem. Quando ele faz isso aqui, ele está dizendo que são 3 tempos, que é um compasso terciário. E quando ele faz isso aqui, que o compasso são 4 tempos. Professor Valmir, por que às vezes ele sobe a mão, às vezes ele desce? Muitas vezes ele está ali regendo os instrumentos de corda, os instrumentos de sopro, e um tem que estar mais alto do que o outro. Ou ele está regendo a orquestra e um coral. Então é uma linguagem. Professor, isso cai no Enem? Lógico. O nome da nossa disciplina qual é? Linguagens, códigos e suas tecnologias. Ainda não colocaram, mas eles podem colocar uma questãozinha, pelo menos para vocês saberem que existe uma linguagem musical, que eles se comunicam através desses gestos. Como nós estamos tendo aqui para vocês 2 linguagens, a minha linguagem e a linguagem que está direcionada aos surdos. Então são 2 tipos de linguagem, né, que buscam uma comunicação. Bom, mas aqui vem a pergunta: reger significa mandar. E no português, professor Valmir? Regência verbal, quem manda é o verbo. Regência nominal, quem manda é o nome. Professor, mas ele manda como? Gente, na regência verbal, o verbo vai dizer se ele aceita ou não um complemento. Se esse complemento vem com ou sem preposição. Na regência nominal, a mesma coisa. O nome vai dizer se ele precisa ou não de um complemento. Por exemplo, eu vou fazer aqui um desafio com vocês. Vejam o que está escrito aí no telão. É uma pergunta para vocês. Primeira pergunta: se ouvisse da pessoa com quem você se relaciona a frase "eu sou fiel", isso traria a você tranquilidade e segurança? Sim ou não? Quem gostaria de ouvir da pessoa que ama a frase "eu sou fiel"? Levanta a mão. Quem gostaria de ouvir? Olha aí, todo mundo quer ouvir isso. Eu sou fiel. Acontece, gente, que eu sou fiel não quer dizer nada. Eu posso chegar para a pessoa que eu amo e dizer "eu sou fiel". Aí ela descobre que eu tenho outra pessoa. Aí vai dizer o quê? Cachorro, safado, sem vergonha. Vai me esculhambar. Como é que você disse que era fiel e tem outra pessoa? Aí eu vou dizer: não, menti não. Eu não disse a quem. Eu sou fiel a mim. Não é desse jeito não, estou dando só um exemplo. Se eu tiver que trair alguém, que eu traia os outros. Eu vou bem me trair no meu desejo, no meu sentimento. Eu sou fiel porque eu faço tudo que eu tenho vontade. Aí lascou. Então, só dizer que é fiel não é o suficiente. Você é fiel a quem, né? Como eu coloquei aqui para vocês. Ó, fiel é um nome, é um adjetivo. Precisa de complemento. Ó, eu sou fiel a você, eu sou fiel a mim, eu sou fiel aos meus desejos, eu sou fiel aos meus amores. Olha, tem mais de um, mas é fiel. Você chega para a namorada e diz: minha filha, eu amo você. Aí ela descobre que você tem outra. Mas você não disse que me amava? Amo. Mas eu não disse que amava só você? Então eu amo você e as outras também. Lascou. O homem do mesmo jeito. Isso vale para os 2 gêneros, né? Os direitos são iguais. Mesma coisa. Pois agora a gente só continua a relação
Se você disser, eu amo só você, aí ele vai e diz, eu amo só você. Aí ela descobre que ele tem outra. Você não disse que amava só a mim? Ele disse, não, a outra eu não amo. A outra é só desejo. Vocês estão vendo como o português, para a gente se comunicar bem, a linguagem tem que ser precisa. Você tem que saber o que é que você está dizendo. E é para isso que os nomes, tem muito advogado, pessoal que vai fazer direito, muito advogado ganhando dinheiro com o que a gente chama de brecha da lei. Às vezes a pessoa escreve uma coisa, mas não escreve a ideia completa. E como ela não escreve a ideia completa, o que vai acontecer aí? A pessoa vai dar margem para outras interpretações. Então é para isso que existe a regência. Outra situação que eu trouxe aí para vocês, a segunda. Se uma senhora se dirigisse a um vendedor e dissesse, eu quero, ele ia saber o que ela queria? Imagine, ele chegar para a pessoa, eu quero. Ah, tá, que bom, né? Eu chego para vocês e digo, pessoal, eu comprei. Ah, professor, que tal? Eu vou comprar também. Eu digo, pois compre. Já parece que o professor cheirou alguma coisa antes de vir para cá, né? Quer dizer, a linguagem fica uma linguagem sem compreensão. Por que, professor Valmir? Porque o verbo querer, ele pede um complemento. Eu quero esta blusa. Eu quero aquele sapato. Quem quer, quer alguma coisa. Então é isso que a gente estuda na regência, né? Bom, regência verbal. Se você chegar para alguém e disser assim, eu assisto em Fortaleza. Eu assisto em Fortaleza. Tem nada a ver com aquele time velho safado não, viu? Olha, eu assisto em Fortaleza. Professor, o que é isso? A regência do verbo assistir diz o seguinte, quando eu venho com a preposição em, quem assiste, assiste em algum lugar, é no sentido de morar. Por exemplo, eu assisto em Fortaleza. O que é que eu estou dizendo? Que eu moro em Fortaleza. Mas se eu disser que o médico assiste o doente, sem preposição, o que é que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que o médico socorre o doente, ajuda o doente. Então, assistir em significa morar. Mas assistir alguém é ajudar. E quando chegam para vocês e dizem assim, você assistiu o Jogo do Brasil? Quem aqui assistiu o Jogo do Brasil? Levanta a mão. Quem assistiu o Jogo do Brasil? Levanta a mão. Pode baixar que estão mentindo. Ninguém aqui assistiu o Jogo do Brasil. Vocês assistiram ao Jogo do Brasil. Porque vocês viram. Quem assistiu o Jogo do Brasil, no sentido de ajudar, foi o juiz, o bandeirinha. Quem assistiu foi o técnico, que ajudou o jogo a acontecer. Se você disser que assistiu o filme, você foi contra a regra, figurinista, roteirista, cameraman. Então a gente não assiste o filme no sentido de ver, a gente assiste ao filme. Vejam como é interessante. Turma, se nós trocarmos uma preposição, a gente pode modificar o discurso. O mesmo verbo assistir em algum lugar é morar. Assistir a alguém é ajudar. Assistir a é ver. Mudou a preposição, mudou tudo. Isso interfere na vida da gente. Quer ver outro que todo mundo diz que não deveria, diz de uma forma diferente? O verbo namorar. Se eu, Valmir, quiser namorar com alguém de vocês aqui, eu posso ou não posso? Posso. Se eu quiser namorar com todos vocês, eu posso ou não posso? Posso. Professor, ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo. Como assim? Se eu disser que eu namoro com vocês, é porque eu estou aqui com a minha namorada e vocês estão com a gente. Esse namorar com alguém é um adjunto
adverbial de companhia. Se o namoro é sério, como é que eu devo dizer? Eu namoro você. Você me namora. Se você chega para o seu namorado e diz, eu namoro com você, e o namorado descobrir que você tem outro, e ele chamar você de mentirosa, você diz, não, meu filho, não estou mentindo não. O problema é que eu sei português. Quando eu disse que eu namoro com você, eu nunca disse que você era um objeto direto do meu verbo. Você é um simples adjunto adverbial de companhia do meu coração. Olha aí. Isso resolve até problema de chifre, viu? Olha, namorar. Olha, tem gente vibrando. Olha, o pessoal que tem chifre é feliz, né? Então veja bem. Quando você diz que namora alguém, relacionamento sério. Quando você diz que namora com alguém, você está dizendo que a pessoa é só uma companhia. Não, é uma relação oficial. E isso acontece por conta da regência. Professor, então eu tenho que aprender esse negócio. Tem. A gente vai conhecer aqui os principais casos da regência. Por exemplo, eu trouxe aí alguns exemplos para vocês analisarem. Olhem para os telões. Obedecer aos pais. Gente, quem obedece, obedece a alguém. Você não pode dizer, de acordo com a norma culta, eu obedeço os meus pais. Eu obedeço aos meus pais. Agora, cuidado. Se for uma prova do Enem. Professor, numa prova do Enem, obedeço os meus pais. Está certo ou está errado? Obedeço os meus pais. Está certo ou está errado? Nenhum dos dois. Não existe certo e errado para o Enem. Professor, o que é que existe? Existe a linguagem formal e a linguagem informal. Então, uma pessoa que diz obedeço os meus pais, ele está usando uma linguagem coloquial, uma linguagem do dia a dia. Agora, se você está fazendo uma redação, você vai usar o verbo obedecer com a preposição a. Professor, eu não obedeço sinal depois de meia-noite. E pelo que eu estou vendo também não obedece à gramática, com acento grave, né? Porque não é eu não obedeço sinal, é eu não obedeço ao sinal. Professor, eu prefiro falar do que ficar calada. Pois não fale não que você está dizendo besteira. Cale a boca que é melhor, né? O verbo preferir nem aceita que, nem do que. O que a gramática diz? Que você deveria dizer? Eu prefiro falar a ficar calado. Você prefere uma coisa a outra. Você não prefere uma coisa do que outra. Professor, eu prefiro matemática do que português. Eu digo, percebe, estou vendo, né? Logo vi. Porque se você gostasse de português, a pessoa que gosta de português vai dizer como? Prefiro português a matemática. Se gostasse mais da matemática, prefiro matemática a português. Nada de prefiro do quê? Vixe, professor, como tem coisa que a gente diz de uma maneira informal. Exato. E veja, se quem obedece, obedece a alguém, eu estou falando do verbo obedecer, é regência verbal. Se eu usar o nome obediência, obediência a alguém, aí é regência nominal. Se quem prefere, o verbo preferir, regência verbal, prefere uma coisa a outra, quem tem preferência, estou usando o nome, o substantivo preferência, também vai ter preferência de uma coisa a outra. Então, a mesma preposição que o verbo rege, o nome vai reger também. Por isso que existe a regência verbal e a regência nominal. Viso a um bom emprego. Ótimo. Se a pessoa disser que visa um bom emprego, ela vai ficar só olhando. Não vai conseguir nunca. O verbo visar, no sentido de pretender, desejar, é viso a um bom emprego. Viso a uma vaga na UFC. O assistir ao filme, correto, assistir ao filme, mas eu vi o jogo.
Não quer dizer que porque os verbos são sinônimos, eles vão ter a mesma regência. O fato de que eles sejam sinônimos não implica dizer que eles terão a mesma regência. Professor, eu vou no banheiro. Vá não que você cai. Gente, ir no banheiro é a pessoa ir montada no banheiro, o banheiro andando e você também. Eu vou no banheiro. Você vai galopando. Professor, eu vou na casa do meu amigo. E seu amigo mora num trailer? Você não vai no banheiro, você vai ao banheiro. E quando um aluno vai pedir o professor para ir ao banheiro e comete não sei quantos erros, ele chega para o professor e diz assim, professor, já começa com professor, né? Professor, deixa eu ir no banheiro, vá lá. Primeiro, que não é deixa eu ir, é deixe-me ir, sujeito de infinitivo. Segundo, que não é no banheiro, é ao banheiro. E terceiro, quando diz o vá lá, ainda está marcando o encontro com o professor no banheiro. Está convidando a pessoa para ir no banheiro também. Professor, deixa eu ir no banheiro, vá lá. Eu digo, vou não, vá só, que eu não estou com vontade. Né? Quer dizer, a gente tem que ter cuidado com a regência, a maneira como a gente fala. Então, o certo é ir ao banheiro. Professor, eu vou no Iguatemi. Vai não. Você vai ao Iguatemi, tá bom? Referentemente ao jogo. Referentemente é um advérbio. Então, o complemento do advérbio, que é um nome, vai ser um complemento nominal. Então, a sintaxe de regência, repetindo, ela estuda isso. As preposições e os complementos que os verbos pedem e que os nomes pedem. Por isso que tem a regência verbal e a regência nominal. Bom, reescreva as frases a seguir, conforme a norma culta. Olhem as frases que estão no telão e vamos ver se vocês saberiam reescrever todas elas. Pensem aí se vocês conseguiriam reescrever essas frases, tá certo? Bom, vamos lá. Primeira, cheguei no cinema. De acordo com a norma culta, ia ficar como? Cheguei ao cinema. Se alguém quiser fotografar a tela, fotografa, que depois eu vou colocar a tela com as frases corrigidas, aí vocês podem registrar as duas, tá bom? Aonde você mora? Quem mora, mora em algum lugar. Então não é aonde você mora, é onde você mora. Toda vida que o verbo pedir a preposição em, você vai responder com onde. E toda vez que você, toda vez que o verbo pedir a preposição em, você vai responder com onde. Por exemplo, quem estuda, estuda em algum lugar. Onde você estuda? Quem mora, mora em algum lugar. Onde você mora? Quem fica, fica em algum lugar. Onde você fica? Professor, e quando é que eu uso aonde? Se o verbo reger, olha aí a regência, se o verbo pedir a preposição a. Tipo, quem vai, vai a algum lugar. Aí eu pergunto, aonde você vai? Eu também posso dizer que quem vai, vai para algum lugar. Para onde você vai? Quem vem, vem de algum lugar. De onde você vem? Quem veio, veio por algum caminho. Por onde você veio? Então, eu vou usar antes do onde a preposição que o verbo reger, regência verbal. Esqueci da hora. Esqueci da apostila. Jamais. Esse verbo esquecer pode ser pronominal ou não. Eu digo esqueci a hora. Mas eu digo esqueci-me da hora. Lembrei teu aniversário. Lembrei-me de teu aniversário. Perdoou os pecadores. Não. Quem perdoa, perdoa algo. Agora, quem perdoa, perdoa a alguém. O padre, ele perdoa os pecados. Mas ele perdoa aos pecadores. Tá certo? Eu perdoo o seu débito.
mas eu perdoo a você. Professor, eu custei a aprender português. Eu digo, pelo que eu estou vendo, ainda não sabe, né? Por quê? Porque quando eu digo, eu custei a aprender português, o que foi que custou? O que foi que demorou? Foi você ou foi aprender português? Aprender português. Então, o sujeito aí é para ser quem? Aprender português. A estrutura correta seria como, Valmir? Custou-me aprender português. Custou-me aprender português. Avisei a todos que seria diferente. Ó. Avisei algo a alguém. Essa daí está correta, já está escrita conforme a norma culta. E a última. Aconteceu várias reuniões. É um erro que muita gente comete na redação. Vocês vão ver que a aula de hoje vai ajudar também a melhorar a nota de vocês na competência 1 do Enem, tá certo? Quando eu digo aconteceu várias reuniões, vamos buscar o sujeito da oração. O que aconteceu? Responda para você, o que aconteceu? Várias reuniões. Então, várias reuniões é o sujeito. Acontece que esse sujeito está no plural. Várias reuniões. E se o sujeito está no plural, o verbo precisa ficar no plural também. Aconteceram várias reuniões. O que é que eles fizeram aí? Colocaram o sujeito depois do verbo. Mesmo assim, o sujeito concorda com o verbo concorda com o sujeito. Vejam aí as correções. Para quem quiser fotografar a tela, cheguei ao cinema. Tanto é que se eu colocar uma palavra feminina, cheguei à loja, vai receber acento grave. Aonde você mora, esse azinho está errado, como eu disse para vocês. Onde você mora. Esqueci-me da hora ou esqueci a hora. Existem as duas possibilidades. Se eu usar o esqueci-me, é esqueci-me de alguma coisa. Se eu usar só o esqueci, é esqueci algo ou alguma coisa. Perdoou aos pecadores, porque é pessoa, mas perdoou os pecados. Custei a aprender português, custou-me aprender português. E avisei os amigos, que seria diferente, aí do jeito que está escrito em vermelho, corrijam, está errado. Quem avisa, avisa alguma coisa a alguém. Eu deveria ter dito como? Tenho duas possibilidades, escrevam aí. Eu posso dizer, avisei aos amigos, que seria diferente, colocar a preposição no primeiro termo, repetindo. Avisei aos amigos, que seria diferente. Ou, avisei os amigos, de que seria diferente. Por quê? Porque quem avisa, avisa alguma coisa a alguém. Ou seja, eu tenho um verbo transitivo direto e indireto. Eu preciso ter um objeto direto e um objeto indireto. Tranquilo? Vamos para a próxima. Concordância nominal. Nós já vimos o que era regência, os principais casos. Professor, eu estou conseguindo aprender assim em minutos o que eu nunca aprendi na vida. Que bom. Porque se você sair daqui entendendo o que é regência e para que ela serve, o que é concordância e para que ela serve, aí no material da apostila eu coloquei todos os casos para vocês. E vocês, inclusive, vão poder buscar em outras fontes, tá certo? Mas agora você já sabe o que é. Ninguém ama aquilo que não conhece. Isso vale até para a vida da gente. Se eu não tenho dinheiro sobrando, eu não posso emprestar dinheiro para ninguém. Se eu também não tenho amor sobrando, eu não posso amar ninguém. Como é que eu vou dar aquilo que não tenho? É por isso que as pessoas que não têm amor próprio, numa relação, elas têm tanta insegurança, elas têm tanto ciúme, elas têm tanto medo. Por quê? Porque se você se ama, se você se valoriza, e alguém não merecer você, quem perdeu foi esse alguém, e você está feliz, né? Beijinho no ombro. Então presta atenção, na gramática é a mesma coisa. Você vai ver aqui que essa concordância, esse acordo, ele é feito de uma maneira muito clara. Tipo, quando eu digo, os meus dois atarefados amigos. Os amigos
meus amigos, dois amigos, atarefados amigos. Gente, tem algum verbo aí? Não. Vocês estão vendo que eu tenho os, que é artigo. Meus, pronome possessivo. Dois, numeral. Atarefados, adjetivo. Amigos, substantivo. Então, essa concordância que acontece entre os nomes é o que eu chamo de concordância nominal. Olha como é fácil, olha aí para o telão. Se eu substituir a palavra amigos por amigas, como é que vai ficar? As minhas duas atarefadas amigas. Então, a concordância nominal é a concordância dos nomes entre si. Se eu tenho um substantivo masculino, o artigo vai ser masculino, o pronome vai ser masculino, o numeral vai ser masculino. Se eu tenho um substantivo feminino, vocês estão vendo aí no telão que acontece uma alteração. Isso aí, fácil desse jeito, é a concordância nominal. Professor, e o que é a concordância verbal? Olha que coisa fácil. Se eu pego criança no singular, eu vou dizer que criança brinca. Mas se eu colocar criança no plural, vai ficar como? Crianças brincam. Ou seja, qual é a regra geral da concordância verbal? Ela diz que o verbo concorda com o sujeito. Se o sujeito estiver no singular, o verbo fica no singular. Se o sujeito da frase estiver no plural, o verbo vai ficar no plural. Isso é concordância verbal. Então, nós vimos o que era regência, nós vimos o que era concordância, e agora nós vamos ver aqui algumas frases para a gente reescrever, se for necessário. Reescrever, quando necessário, as frases que estão aí. Onde tem CV, eu estou dizendo para você que é um caso de concordância verbal. E onde está escrito de vermelho CN, eu estou dizendo para você que é um caso de concordância nominal. Então, vamos lá. A primeira, aconteceu muitas coisas. Vamos procurar o sujeito? Pensando, o que aconteceu? Muitas coisas é o sujeito. Muitas coisas está no singular ou no plural? Muitas coisas está no plural. Então, o verbo tem que ficar no plural. A correção seria como? Aconteceram muitas coisas. Estava com menos preguiça. Ave Maria, chega a dói nos ossos. Professor, eu estava com menos preguiça. Eu digo mais ignorância, né? Não existe menos no português. É menos preguiça. Menos coragem. Professor, eu já acordei com menos coragem. Menos é invariável aí no caso, tá certo? Bastante alunos passarão. Quando a gente faz uma redação, algumas vezes repete a palavra muito, 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 muito. Para evitar essa repetição, você pode substituir a palavra muito pela palavra bastante. Isso vai melhorar a coesão do seu texto, né? Coesão e coerência. Professor, mas se eu tiver dúvida no emprego da palavra bastante, vou dar uma dica muito boa, quem quiser anota aí. A palavra bastante, bote assim, bastante igual muito. Bastante igual muito. O que é isso, Valmir? Se muito tiver no plural, bastante fica no plural. Se muito tiver no singular, bastante fica no singular. Por exemplo, aí tem bastante alunos. Vamos trocar por muito. É muito alunos passarão ou muitos alunos passarão? Muitos alunos passarão. Então, bastantes, com S, alunos passarão. Bastantes alunos passarão. Professor, fazem 2 meses que viajamos. Pois devia ter ficado em casa estudando, viu? Não é fazem 2 meses, não. É faz 2 meses. Professor, fazem 2 semanas que minha namorada não liga para mim. Ela descobriu que você é burro. Olha, presta atenção, não é fazem 2 semanas. É faz 2 semanas. Lá perto do cinema. Professor, fazem 20 minutos que eu estou esperando minha namorada, que ela foi comprar um lanche e não voltou.
Está atrás de ração para você. Olha, não encontrou no shopping, né? Não é fazem 20 minutos, é faz 20 minutos. O verbo fazer indicando tempo é impessoal. É caso de oração sem sujeito. Então, faz 45 minutos que estamos aqui. Faz. Não é fazem não, porque está indicando o tempo. A garota estava meia cansada. Ixi, será que ela só cansou de um bico para cima ou só cansou de um bico para baixo? Depende do forró da noite, né? Gente, meia é metade. Toda vida que meio for igual a um pouco é invariável. A menina vai dizer como? Eu estou meio cansada. A mãe vai dizer, eu estou meio preocupada. Meia é metade. Meia seria se você dissesse, comi meia melancia. Aí você comeu a metade da melancia. Existem muitas vagas na faculdade. Vamos procurar o sujeito. O que é que existe? Muitas vagas. Toda vida que eu perguntar o que antes do verbo, a resposta é o sujeito. O que ou quem antes do verbo, a resposta é o sujeito. O que existe? Muitas vagas. Se muitas vagas está no plural, é para ser como? Existem muitas vagas na faculdade. Lembrando que essa oração está na ordem inversa. Aluga-se casas. Quem é o sujeito dessa oração, professor? Quando você tiver um verbo na terceira pessoa com o si, eu inventei a regra do taco o dedo em cima. Presta atenção. Como é a regra do taco o dedo em cima, Valmir? Bota o dedo em cima do si. Bote aí o dedo em cima do si, no pensamento, e faça a pergunta. Aluga o quê? Casas. Toda vida que eu cobrir o si e perguntar o quê, a resposta é o sujeito. Então, escreva aí no seu material. Aluga-se casas. Escreva só para você botar o dedo. Vamos lá, escreva. Aí bota o dedo em cima do si. Esqueça o vizinho, é cada um botando o dedo em cima do seu. Deixa o do outro, ó. Cuidado. Então, bota o dedo em cima do si e pergunta. Aluga o quê? Casas. Então, casas é o sujeito e esse si é pronome apassivador. Quando você bota o dedo em cima do si e pergunta o quê, a resposta é o sujeito e o si é pronome apassivador. Ora, se o sujeito é casas no plural, esse verbo tem que ficar no plural. Então, qual é o certo? Alugam-se casas. Casas são alugadas. Tá certo? Então, quando eu digo assim, vende-se frutas, não compre, está tudo estragada. Porque se você botar o dedo em cima do si e perguntar, vende o quê? Frutas. Frutas é o sujeito. E o verbo tem que concordar com o sujeito. Vendem-se frutas. Agora, olha o que observa, o que acontece na próxima. Precisam-se de explicações. Se eu botar o dedo em cima do si, dá certo eu perguntar o quê? Não. Se eu botar o dedo em cima do si aí, eu vou perguntar, precisa de quê? Pois veja, quando eu botar o dedo em cima do si, essa regrazinha não falha, foi eu que inventei, é muito boa. Quando eu boto o dedo em cima do si, pergunto o quê? E não dá certo, é porque este si é índice de indeterminação do sujeito. Quando eu botar o dedo em cima do si, perguntar o quê e não der certo, ele é índice de indeterminação do sujeito. E quando o sujeito é indeterminado com o si, o verbo fica na terceira pessoa do singular. Então aí não é precisam-se de explicações. Deveria ser como? Precisa-se de explicações. Professor Valmir, por que o verbo precisar aí não concordou com explicações? Porque explicações não é o sujeito. Professor Valmir, me prove, por favor, prove-me que explicação não é o sujeito. O sujeito não pode vir regido de preposição. E aí tem de explicações. Então, já sei que explicações não é o sujeito, porque o sujeito não vem com preposição. Eu não posso chegar aqui e dizer assim,
de vocês são ótimos. Eu já estou vendo o sucesso de vocês. Não tem sentido eu colocar uma preposição com o sujeito. O povo chegaram. O povo chegaram, a gente diz assim, de qual jaula, né? Não é o povo chegaram, é o povo chegou. As pessoas chegaram. O coletivo leva o verbo para o singular. E a maioria dos alunos chegou, concordando com maioria. E eu também poderia dizer que a maioria dos alunos chegaram, concordando com os alunos. Quem tirou foto dessa tela, tire agora da correção. Aí a tela com as correções que eu fiz com vocês. Tá certo? Bom, próclise, ênclise e mesóclise, que é a sintaxe de colocação pronominal. Cuidado, o que eu quero destacar de tudo isso para vocês? Nos casos de próclise, professor, o que é próclise? É eu colocar o pronome oblíquo antes do verbo. Quando é que eu devo fazer isso? Eu sublinhei aí as ocorrências, né? Não me abandone. Não me abandone. Não se desespere. Não me abandone. Esse não exige que o pronome venha antes do verbo. É próclise. É um advérbio de negação. O anel que me deste. O pronome relativo. Eu não digo o anel que deste-me, porque esse que atrai. Existem algumas palavrinhas do português que atraem o pronome oblíquo. Alguém me ligou. O alguém aí é um pronome indefinido. Quem me ligou? Eu tenho certeza que vocês não chegam a um lugar perguntando, quem ligou-me? Ninguém procurou-me. A gente não fala assim. A gente diz, quem me ligou? Aquela pessoa carente que quer fazer chantagem emocional, como é que ela diz? Ninguém me ama. Ninguém me quer. Então esse ninguém, ele atrai o pronome para antes do verbo. Em se tratando, olha aí, o gerúndio com a preposição em se tratando. Deus te abençoe. Bons ventos te levem. Esse nome que eu coloquei aí de vermelho para vocês, cai muito no Enem. Expressões optativas. Professor, o que é uma expressão optativa? É que indica desejo. Quem quiser escreve aí do lado, que indica desejo, né? Tudo mudou quando te vi. A mesóclise, meso, quer dizer meio. É a colocação do pronome no meio do verbo. Isso só acontece com verbos no futuro. Eu falei do convite de casamento, né? Realizar-se-á, futuro do presente, ou realizar-se-ia, futuro do pretérito. Ênclise. Gente, isso aí é muito importante. Muitos alunos erram na redação. Cuidado. Não se começa frase com pronome oblíquo. Você chegar para alguém e dizer assim, me faça um favor. Isso só na linguagem oral, é informal. Na redação tem que ser como? Faça-me o favor. Tá certo? Me empresta R$5. Só se você falar certo. Não é me empresta R$5, é empresta-me R$5. Me deixa em paz. Pessoa com raiva, né? Me deixa em paz. Só depois que eu ensinar português para você. Não é me deixe em paz, é deixe-me em paz. Agora eu vou. Né? Então não comece frase com pronome oblíquo. E sendo locução verbal, aí onde tem cuidado, vejam que eu posso colocar o pronome oblíquo antes da locução, no meio da locução ou depois da locução. Com exceção do último caso que vocês estão vendo aí, que o verbo está no particípio. Então eu posso dizer, ela me está procurando, ela está me procurando e ela está procurando-me. Eu posso colocar esse me antes dos dois verbos da locução verbal, no meio ou depois. Ela me vai procurar. Ela vai me procurar ou ela vai procurar-me. Beleza, posso colocar o pronome nas três posições. Agora, havendo o particípio, ela me havia procurado. Ela havia me procurado. Mas vocês estão vendo um xizinho aí no final, que eu não posso dizer o me nessa posição. Eu não posso dizer, ela havia procurado-me, porque não se usa pronome oblíquo depois de particípio.
Saindo disso aí, nós vamos começar a resolver nossas questões. Pega aí no material a questão 1. Gente, uma pergunta que surgiu aqui, o que é um sujeito acessório? Não é sujeito acessório, é o termo acessório da oração. Existem os termos essenciais e os termos integrantes e os termos acessórios da oração. O que é um acessório? O acessório é algo que você coloca porque quer, mas não precisa. Então, pode ser que essa denominação, sujeito acessório, você tenha encontrado em alguma frase em que você diga assim, ó, Maria é minha prima e mora em Brasília, por exemplo. Não há necessidade de eu repetir esse sujeito, porque ele já foi citado anteriormente. Mas o que é um termo acessório da oração? De acordo com a nomenclatura gramatical brasileira, só existem 3 termos que são acessórios. Né? Quais são? Adjunto adnominal, adjunto adverbial e aposto, que são os termos acessórios da oração. O sujeito ele é um termo essencial. Sujeito e predicado não podem faltar na oração. Toda oração tem um sujeito e um predicado. Mesmo que em alguns casos, esse sujeito seja classificado como oração sem sujeito. Mas a oração sem sujeito é um tipo de sujeito, porque o sujeito é termo essencial da oração. Bom, primeira questão. Em rigor, ninguém comete erro em uma língua, exceto nos casos de ortografia, é o que eu disse para vocês, né? O que normalmente se comete são transgressões da norma culta. O que é isso, pessoal? É a linguagem coloquial, é a linguagem informal. Vamos acabar com aquele conceito de certo e errado, ele não existe. Existe o formal e o informal. De fato, aquele que no momento íntimo do discurso diz, ninguém deixou ele falar. Ele deveria ter dito como? Ninguém o deixou falar. Deixei ele. Então, aqueles verbos, mandar, deixar, fazer, ver, ouvir, sentir. Lembram do exemplo que eu disse do banheiro? Professor, deixei eu ir no banheiro, que era deixe-me ir ao banheiro. Então, aí no caso, ele diz o seguinte, a seguir foram apresentadas frases em que ocorrem transgressões e as respectivas possibilidades de adaptação à norma culta. Numa das adaptações, a transgressão persiste, assinale-a. O que ele está pedindo aí? A frase em que a adaptação não foi coerente. Então veja, no item A, eu não vi ela hoje. Eu não posso dizer eu não vi ela. Eu não a vi. Professor, eu amo ela. Horrível, horrível eu amo ela. Eu a amo. Moela quem tem a galinha, né? Esse som feio do eu amo ela é o que a gente chama de cacofonia. Caco é uma coisa ruim. Quando a gente vai para uma festa, chega no outro dia todo quebrado, sem dormir, como é que a gente diz? Amanheci um caco. Amanhecer um caco é ruim. Então lembre-se disso. Cacofonia é um som ruim. Quer ver outra frase que muita gente diz, que eu não sei se eu botei por aí, mas é horrível, é falso, é quando você diz para a pessoa, eu lhe amo. Eu lhe amo é o amor mais falso que existe na face da terra. Gente, o lhe é objeto indireto. O verbo amar é transitivo direto. Então, verbo transitivo direto pede objeto direto. Então, se você ama um homem, você diz, eu o amo. Se você ama uma mulher, eu a amo. Se você ama vários homens, eu os amo. Se você ama várias mulheres, eu as amo. Ainda pode dizer, eu amo você, eu amo vocês. Se mudar a pessoa, eu te amo, também está correto. Olha, nós temos não sei quantas maneiras para falar corretamente. A gente escolhe o eu lhe amo. Talvez seja para mostrar que no amor não existem regras, né? No amor
vale tudo, pode tudo. A B, ninguém deixou ele falar. Deveria ser como? Ninguém o deixou falar. Por que é ninguém o deixou, professor? Porque esse ninguém atrai. A gente já viu que ninguém é um caso de próclise. É um pronome indefinido. Então, a adaptação que foi feita aí não está adequada. Corrijam a adaptação. Seria ninguém o deixou falar. Essa questão está no material de vocês. Vocês podem escrever no próprio material. É a questão 1 das questões presenciais. Ninguém o deixou falar. Por isso que é o item B que nós vamos marcar. Mas no item C, eu te amo sim, mas não abuses. A correção está correta, está adequada. Por quê? Porque se eu comecei com o ti, eu te amo, eu tenho que usar o imperativo também na segunda pessoa. Que eu abuse, que tu abuses. Então, não abuses. O item D, não assisti o filme. Nós vimos isso hoje. Não assisti ao filme. Nem vou assistir a ele. Porque o verbo assistir, no sentido de ver, não aceita o pronome lhe. Tá certo? E aí, sou teu pai, por isso vou perdoá-lo. Se eu vou perdoar alguém, não é o é o lhe. Por isso vou perdoar-lhe. Então, primeira questão, opção B de bola. Segunda questão. Olha aí. Todas essas questões que nós estamos resolvendo hoje têm a ver com coesão e coerência, serve para a prova de português, serve para a interpretação de texto e serve para a redação. Então, muito cuidado. É até interessante que vocês tentem depois fazer essas questões em casa, novamente, antes de fazerem as questões de casa, que vão estar respondidas e comentadas no YouTube dentro de pouco tempo. Vocês sabem que dentro do canal da gente, com uma semana as aulas já estão lá. Então tem as questões com gabarito e comentário. E tem inclusive a aula de hoje, para alguém que queira rever, ou as aulas dos anos anteriores, para quem quiser também aprender mais, fazer seu curso de férias. Tire uma tardezinha, umas 2 horas, ou à noite, nas férias, para fazerem uma revisão e garantir o sucesso de vocês no Enem, tá certo? Questão 2. Os homens esqueceram essa verdade, disse a raposa, mas tu não a deves esquecer. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas, né? Nós somos eternamente responsáveis por aquelas pessoas que cativamos. É incrível como às vezes a gente fica aqui, vocês ficam aí, e o espaço físico é tão distante, mas surge aqui uma energia tão boa, que a gente aprende a ter um carinho tão especial por vocês, que vocês não fazem ideia. Quando a gente elabora esse material, a gente já elabora pensando no sucesso que a gente deseja que vocês tenham. A gente que trabalha em várias escolas, em faculdade, dá muitas aulas, no sábado e no domingo, a gente tem o maior prazer do mundo de estar aqui ajudando a construir o sucesso de vocês. Então, podem ter certeza que isso é com muito carinho, é com muito amor, é de todo o coração, e é por isso que dá certo, é por isso que vocês passam, porque vocês são merecedores desse sucesso. Eu sei o quanto é difícil para vocês estarem aqui agora, mas, assim, Deus vê tudo. E eu sei que o sucesso de vocês vai chegar no momento certo. Tenham fé nisso, acreditem, tá certo? Antes de dormir, obrigado. Fechem os olhos. Imaginem vocês aprendendo, vocês entendendo, tendo um bom resultado, fazendo uma boa prova. Eu já disse há alguns anos aqui que, além de professor, eu sou psicanalista. Então, eu trabalho muito com a mente, eu sou psicopedagogo. E é importante a gente saber isso. Você é o que você acredita. Acredite em você. O seu sonho, ele é só seu. E ele vai acontecer, tá certo? Então vamos lá. Nós somos eternamente responsáveis pelas pessoas que cativamos. A pergunta é a seguinte. O exemplo do fragmento extraído do livro de Saint-Exupéry
Pequeno Príncipe. O nível formal da linguagem se mantém em. Eu disse para vocês hoje que o verbo esquecer é eu esqueci algo ou eu me esqueci de algo. Eu lembrei algo ou eu me lembrei de algo. Então veja aí, no item A, vocês se esqueceram que, já errou. Era para ser vocês se esqueceram de que. Então o item A está falso. O item B, que está bonitinho. Acabei de dizer, né? Vocês se esqueceram de que é preferível estudar a permanecer no ócio. Lembram? Preferir uma coisa a outra. Meus alunos não vão mais sair daqui dizendo eu prefiro isso do que aquilo. Não, porque vocês assistiram a aula do professor Valmir. Eu prefiro isso, aquilo. Eu prefiro arroz a feijão. Nada de do que. O item C. Vocês esqueceram de que, começou certo, é preferível estudar do que, aí lascou. Que o verbo preferir é preferir uma coisa a outra. Professor, eu estou conseguindo acertar. Óbvio, você está aprendendo, você está compreendendo português. Vocês estão vendo que nós não decoramos nenhuma regra. Nós estamos conversando sobre o português. E fica bem mais leve, né? No item D, vocês se esqueceram que, já começou errado. E completando, é preferível estudar a permanecer. Uma dica muito boa para vocês. Não se usa acento grave, que é a crase, aí o processo da crase, antes de verbos. Isso é um erro gravíssimo. Eu estava a procurar, aí tem gente que coloca o acento grave aí, horrível. Não se usa acento grave antes de verbo. E no item E, vocês esqueceram de quê? Faltou o se. Ou eu digo, vocês esqueceram que, ou vocês se esqueceram de quê. Então, segunda questão, B de bola. Terceira, questão do Enem. Caiu no Enem. Quase todas essas, o que não caiu no Enem é a adaptação. Mas o que me leva a crer no desaparecimento do bem-te-vi são as mudanças que começo a observar na sua voz. O ano passado, aqui nas mangueiras dos meus simpáticos vizinhos, apareceu um bem-te-vi caprichoso, muito moderno, que se recusava a articular as 3 sílabas tradicionais do seu nome. Limitava-se a gritar, te vi, com a maior irreverência gramatical. Cecília Meirelles. Por que Cecília Meirelles está falando da irreverência gramatical? Porque hoje nós aprendemos que não se deve começar a frase com pronome oblíquo átono. Te vi. Isso de acordo com a norma gramatical. Por quê? Porque no começo da nossa aula, nós falamos das variedades linguísticas. Já pensou você conversando com o seu amigo dizendo, vi-te, achei-te muito simpático. A pessoa vai estranhar. Por quê? Porque essa linguagem é uma linguagem muito formal para você utilizar com um amigo. Porque quando a gente conversa com uma pessoa que é amiga, com a qual a gente tem intimidade, a gente utiliza uma linguagem informal. Eu disse para vocês que a linguagem ela tem um momento próprio para acontecer. Depende do contexto, depende da situação. Então aí no caso ela está fazendo essa irreverência gramatical no te vi, pelo uso do pronome oblíquo no início da frase, que não deveria acontecer. Professor, quais são esses pronomes oblíquos? Me, ti, si, nos, vos. Né? Tem gente que diz assim, professor, quando nós se encontramos, nós se abraçamos, nós se beijamos, eu digo, saíram rolando na grama, não foi? Comendo a grama todinha. Não, é nós se encontramos, é nós nos encontramos, nós nos abraçamos. E começando a frase, vimos-nos ontem, e não, nos vimos ontem. Isso na linguagem escrita, vimos-nos. Na linguagem coloquial, na linguagem oral,
a gramática compreende esse uso inadequado que você faz. Então, terceira questão, C de casa. A Cecília Meirelles está falando do bem-te-vi. Eu nunca ouvi falar de um bem-te-vi gago. Provavelmente seja esse um deles. Te vi. Ele não dizia o bem-te-vi, ele só dizia o final do nome, as duas últimas sílabas. Questão 4. No fragmento transcrito, o padrão formal da linguagem. Circula aí quem quiser. Padrão formal da linguagem. O que é isso, professor? A norma culta, a norma gramatical. A linguagem que vocês deverão utilizar na redação. Convive com marcas de coloquialismo. Professor, o que é coloquialismo? Quem não sabe, circula também. Coloquialismo vem de linguagem coloquial. É a linguagem de uma conversa entre amigos. É uma linguagem informal. É a linguagem do cotidiano, do dia a dia. E desvios estruturais da língua. Pertence à variedade do padrão formal. O que ele está pedindo aí? O padrão formal. O que é o padrão formal? É a norma culta, é a norma gramatical. O seguinte trecho. Em frente às construções do edifício Criciúma. Gente, vamos trocar construções por uma palavra masculina. Vamos colocar aí, por exemplo, concertos. Seria em frente aos concertos. Quando eu troco uma palavra feminina por uma palavra masculina, e o aos, se transforma em a ou as, esse a ou as vai receber acento grave. Então aí nesse primeiro item, no item A, está faltando o acento grave em as construções. Em frente às construções. Faltou a preposição. Por isso que ninguém marcou o A. O item B está certinho. Caiu em uma vala aberta pela própria construtora. E por que o item C não está de acordo com a norma culta? Vamos ver se vocês percebem. Ninguém mandou eles passarem por ali. Eu coloquei lá no finalzinho do slide. Quem quiser anota ou fotografa. Mandar, deixar, fazer, ver, ouvir, sentir. Mandar, deixar, fazer, ver, ouvir, sentir. Esses verbos, quando vem com um pronome oblíquo e um outro verbo no infinitivo, o pronome oblíquo vai ser o sujeito do infinitivo. É o mesmo caso do banheiro. Deixa eu ir ao banheiro. Que nós vimos que era deixe-me ir ao banheiro. Então eu não posso dizer mandei ele sair. Eu vou dizer como? Mandei-o sair. Vi ele chegar. Não. Vi-o chegar. Tá certo? Mandei ele sentar. Mandei-o sentar. Aí na frase, mandou eles passarem. Mandou-os passarem por ali, seria o certo. Esse entender muita gente escreve na redação. Não tinha nada a ver. Aí coloca o verbo haver. Gente, não é o verbo haver, é o verbo ver. Não tinha nada que ver com isso. Não tinha nada a, o azinho, e o verbo ver. Não é o verbo haver. Então está errado por isso. Tudo a ver. Tudo a ver. Comentou os estudantes. Aprendemos isso hoje. Vamos procurar o sujeito. Quem comentou? Os estudantes. Então, os estudantes é o sujeito. Se o sujeito está no plural, como deve ficar o verbo? No plural. Comentaram os estudantes. Na ordem direta ficaria como? Os estudantes comentaram. Então, quarta questão, B de bola. Quinta questão. No que se refere à sintaxe de regência e de concordância, um conhecedor da norma culta defenderia a ideia de que está correta a frase precisam-se de motoristas. Falso. É precisa-se no singular. Por que não concorda com motoristas? Porque motoristas tem preposição, não pode ser o sujeito. E o verbo tem que concordar com o sujeito.
Então, se o sujeito não está escrito aí, é porque ele é indeterminado. E o sujeito indeterminado, um dos casos de ocorrência dele, é com o verbo na terceira pessoa do singular mais o si. B. A frase, é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Pode ser reescrita como, é preciso amar-lhes, nunca. Amar é transitivo direto. Aí seria amá-las. Mas para não ficar a cacofonia, a mala, né? A mochila, a bolsa, você pode deixar amar as pessoas sem substituir pelo pronome. Na C, há diferença de sentido entre as frases seguintes. Ele era um menino de rua e ele era um menino na rua. Totalmente diferente. O menino de rua é conhecido como aquela pessoa que vive na rua, que mora na rua. E o menino na rua, ele está ali circunstancialmente. Então aí no caso ele está dizendo que há diferença de sentido nas frases. Há diferença de sentidos. Então é a opção correta, está dizendo a verdade. Por que não é a D? Nas orações a seguir, a segunda parte corresponde à primeira quanto à regência e ao uso do pronome oblíquo. Agradeci o presente. Agradeci-o. Perdoei a ofensa. Era para ser como? Perdoei-a. E não perdoei-lhe porque não é pessoa. E a E? Olha essa E como é interessante. Isso aí pode dar uma briga de família por causa do acento grave. A primeira frase diz, passei a noite na casa da namorada, com acento grave. O que ele está dizendo? Que ele deu uma passadinha na casa da namorada durante o período da noite. Se você retirar este acento grave e disser, passei a noite na casa da namorada, você vai dizer que ele dormiu com a namorada. Esse rapaz pode levar uma surra do pai da moça por não saber empregar a crase. Tá até confusão dá. Vocês estão vendo que português, olha, é motivo de surra, resolve questão de chifre, é tudo de bom. É tudo que a gente precisa. Então, a opção da questão 5C de casa. Questão 6. Assinale a alternativa que segue os padrões de formalidade da língua com relação à regência verbal e à concordância nominal. Item A. Somente alguns alunos desobedeceram às regras. O verbo obedecer e o verbo desobedecer pedem preposição. Então, faltou aí o acento grave. É as regras com acento grave. Na B, agradeci o presente e as flores enviadas. Eu agradeci isso a alguém. Então, não é agradeci-o. Era para ser como? Agradeci-lhe. Corrijam aí. Porque quem agradece alguma coisa a alguém. Então, depois do verbo, a gente teria que colocar o objeto indireto. A C. As regras e os padrões convencionados, todos devem respeitá-los. Tá certo. Professor, por que ficou los? Regras e padrões. Nós temos aí feminino e masculino. Na língua portuguesa, quem é que manda? Quem é que manda na gramática? O homem. Se eu tivesse aqui 7.999 mulheres e tivesse um homem, eu teria que dizer os alunos que estão aqui. Professor, mesmo que o homem. Na gramática, quem manda é o masculino. Por quê? Porque quem fez a gramática foi o homem. Professor, e por que a mulher não fez a gramática? Porque a mulher não sabia ler nem escrever. E por que a mulher não sabia ler nem escrever? Porque o homem não deixava. Eu tenho certeza que se a gramática tivesse sido escrita por mulheres, seria bem mais organizada e haveria bem menos exceções. Porque as mulheres são muito mais perfeccionistas do que os homens, no geral. Não é verdade? Mas foi feita por homem, quem manda é o homem. Então aí no caso está correto. E o item D? Ele pagou aos pecados? Não, ele pagou os pecados. E as faltas sem acento grave. Ela custou aprender português. O que nós vimos? Custou-lhe aprender português.
Porque o que custou aí foi aprender português. Aprender português custou a ela. Sétima, as normas de concordância verbal estão plenamente de acordo com a formalidade que a gramática impõe ao discurso em: não se imputem aos adolescentes de hoje a exclusiva responsabilidade. Bota o dedo em cima do si e pergunta: impute o quê? A responsabilidade. Se a responsabilidade está no singular, o verbo deveria estar no singular. Então não é imputem, é impute. Não se impute. A B, a presença maciça em nossas telas de tantas ficções não nos devem. Gente, quem não deve? A presença está no singular. Então não é devem, é deve. Está errada por isso. A C está correta. Se aos jovens de hoje coubesse o quê? Sonhar no ritmo das ficções. É um sujeito oracional. Verbo no singular, está perfeito. E a D? Ficaram com versões melhoradas da nossa vida acomodada de hoje? O vestígio. Quem ficou? O vestígio. Se o vestígio é singular, não pode ser ficaram. Era para ser ficou. Vejam que nessa questão, para facilitar a vida da gente, eu sublinhei o sujeito e o verbo, para a gente ver se a concordância está adequada. No item E, ao pretender que se mobilize os estudantes, bota o dedo em cima do si, mobilize o quê ou quem? Os estudantes, está no plural. Então era para ser como? Que os estudantes se mobilizem. Portanto, sétima questão, C de casa. Oitava questão. O verbo indicado entre parênteses deverá flexionar-se numa forma do plural para preencher corretamente a lacuna da frase. Para que não, pontinhos, o sonho de um jovem, as imposições do mercado, as imposições do mercado é que vão restringir os sonhos de um jovem. E essas imposições do mercado é um termo plural. Então, para que não restringam o sonho de um jovem, as imposições do mercado, portanto, é o item A. Nos outros casos, o verbo deveria ficar no singular. Questão 9. As normas de concordância verbal estão plenamente respeitadas nas construções da seguinte frase. A. Atribuem-se a picos de tensão ou raios ocasionais a causa de muita perda de informação. Bota o dedo em cima do si. Quem é que atribui? Atribui o quê? A causa de muita perda. A causa é singular. Então não é atribuem-se, é atribui-se. Professor, e por que não concorda com picos no plural? Olha a preposição a antes de picos. Eu disse para vocês que o sujeito não deve vir regido de preposição. Quantas vezes eu já disse isso hoje, né? Vai entrar nem que seja por osmose. A B está correta, vamos ver porque que a C está falsa. Caso deixassem de haver as grandes bibliotecas, olha aí, o verbo haver, no sentido de existir, é impessoal. E quem acompanha o verbo impessoal, deve ficar impessoal também. No item D, confia-se a um suporte eletrônico, bota o dedo em cima do si. Confia o quê? Incontáveis informações. Então, incontáveis informações está no plural. É para ser como? Confiam-se. Professor, mas por que não concorda com um suporte? Porque tem preposição. E o sujeito não pode vir regido de preposição. Para encontrar o sujeito, você cobre o si e pergunta o quê? Ainda que só venha a restar da nossa época algumas boas bibliotecas, gente, o que vem a restar? Boas bibliotecas no plural. Então não é venha, é ainda que só venham a restar da nossa época algumas boas bibliotecas. Portanto, nona questão, B de bola. Questão 10. Essa daí vocês vão acertar. Um aluno de ensino médio, nós aqui, conhecedor da norma culta, ao se referir à irresponsabilidade de um amigo, deveria atestar que prefiro brincar do que trabalhar, nem pensar. Prefiro mais brincar. Gente, preferir já é mais. Então não tem necessidade.
A C, que nós aprendemos hoje, prefiro brincar a trabalhar. Professor, por que não tem acento grave? Eu aposto que vocês sabem. Que não se usa acento grave antes de verbo. Não se usa acento grave antes de verbo. Então, prefiro mais brincar que trabalhar. Horrível. Ainda há quem diga assim, prefiro muito mais antes. Aí é coice. É coice. Então, cuidado. Quem prefere uma coisa a outra. Meus queridos, espero que a aula tenha sido proveitosa. Muita energia boa para vocês, muito sucesso e até uma outra oportunidade. Beijo no coração, amo vocês, viu? Até mais.